Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 até o verso 14. É importante sempre ressaltar que o texto que estamos estudando ele faz parte de um bloco narrativo maior. No nosso texto de hoje, o bloco narrativo começa no capítulo 21 e vai até o capítulo 27. Nos três primeiros capítulos, 21, 22 e 23, há o conflito entre Jesus e os líderes dos judeus, representados ao longo dos três capítulos, 21, 22 e 23, como principais sacerdotes, anciãos, fariseus, escribas e outros mais. A partir do verso 24 e 25, temos o quinto discurso doutrinário no Evangelho de Mateus. O primeiro, conhecido como Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. O segundo, de instrução aos 12, nós temos no capítulo 10. O terceiro, o discurso parabólico, no capítulo 13. O quarto, o discurso acerca dos pequeninos, no capítulo 18. E o quinto, o discurso doutrinário a respeito das últimas coisas, o discurso escatológico apocalíptico. Em todos esses cinco discursos, há uma marcação textual que estabiliza ou identifica esses cinco discursos, dizendo, ao terminar Jesus essas palavras, ou discursos, ou parábolas, a expressão que marca a finalização desses cinco discursos. Pois bem, os versos que nós vamos estudar é o início desse quinto discurso escatológico. Ele é o quinto discurso, o qual é escatológico. Ele tem alguns objetivos. Primeiro objetivo, ele visa reafirmar para a comunidade mateana, ou seja, a comunidade mateana é a comunidade primeira leitora do Evangelho segundo Mateus. Essa comunidade que é a própria que produz e vai ser a própria que vai ser a primeira leitora ouvinte, está em torno, o momento da redação do Evangelho de Mateus, está em torno dos anos 80. E é esta comunidade que vai receber o livro e vai ler ou ouvir esse discurso, cujo objetivo é reafirmar que esta comunidade mateana é justa e fiel. Ela estava em oposição à sinagoga dos seus dias, ou às sinagogas do seu dia, naquela disputa a respeito de quem seria o povo de Deus, quem seria o povo justo e fiel do Senhor, quem seria o verdadeiro Israel, os judeus na sinagoga ou a igreja, no caso, a comunidade mateana. Então, o objetivo, em primeiro lugar, visa reafirmar a esta comunidade primeira leitora ouvinte de que ela é justa e fiel e que ela caracteriza-se como o novo Israel, o povo de Deus, o povo eleito do Senhor. O segundo objetivo procura explicar as dificuldades que os discípulos estão enfrentando, que elas são transitórias e que não deve haver surpresas, ou seja, eles não devem serem surpreendidos nas questões, nas tribulações que vão enfrentar. Então, o segundo objetivo é explicar o porquê das dificuldades, porquê dos sofrimentos, porquê das situações difíceis que a comunidade estaria vivendo. O terceiro objetivo visa estimular a vigilância, garantindo à comunidade, aos cristãos mateanos, um futuro glorioso, ou seja, é importante manter-se vigilante, fiel, porque o futuro será glorioso. O quarto objetivo, em vista do futuro glorioso, vale a pena resistir, suportar a angústia presente. O caminho para o futuro glorioso implica na resistência, no suportar as angústias e tribulações do seu momento presente.
E o quinto objetivo visa fomentar a solidariedade entre os oprimidos, ou seja, uma vez que a comunidade sofre as pressões e as tribulações, ela precisa então estar unida, fortalecendo o amor mútuo e cooperando entre si para poderem suportar com mais facilidade, se poderíamos assim dizer, essas tribulações. Então são esses os 5 objetivos que a gente pode destacar para esse discurso doutrinário que vai ser lido e ouvido por esta comunidade mateana em torno dos anos 80 do primeiro século. Bem, então vamos à análise dos versos, verso a verso, a partir do verso 1 e vamos finalizar no verso 14. Diz o verso 1: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Bem, é importante observar que a saída do templo, marcada aqui no verso 1 do capítulo 24, foi iniciada com a entrada no capítulo 21, verso 23, onde diz: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos. Então, Jesus entrou no 21, 23 e agora no 24, 1, sai do templo. Esta sua saída do templo ressoa como profética, porque a saída de Jesus do templo corresponde à saída de Deus do templo. E aí o que foi dito no capítulo anterior, 23, e o verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E esse esvaziamento da casa, da vossa casa, começa com a saída do próprio Deus. Deus deixa a casa a ele atribuída e a saída de Jesus indica esse abandono de Deus da casa ora construída para ele e atribuída a ele. Então, à medida que ele vai se retirando, os discípulos então o convidam e, admirados, expõem as construções, o tamanho esplendoroso desse templo de Jerusalém. O verso 2 diz: Ele, porém, lhes disse, ou lhes faz uma pergunta: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bem, quando Jesus assume essa palavra profética da destruição do templo, ele se coloca na condição dos profetas que também tiveram esta palavra. Ao lermos no próprio capítulo 21, verso 11, na sua entrada a Jerusalém, é dito que as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. E a sua condição de profeta, na sua palavra profética da destruição do templo, ele então se iguala a outros profetas na tradição do Antigo Testamento que também transmitiram a mesma palavra de destruição do templo. Por exemplo, Miqueias capítulo 3, verso 12, encontramos lá profecia semelhante. Jeremias capítulo 7, versos 8 ao 15, capítulo 9, verso 11. Ou seja, os profetas que anunciaram a destruição do templo, Miqueias e Jeremias, são agora igualados por Jesus. Jesus também se torna um profeta à semelhança destes que anuncia a destruição do templo. Uma vez que este templo, pré-anunciado por Jesus, foi destruído na guerra judaica com Roma entre os anos 66 e 70, a comunidade mateana que está nesse momento da redação do livro nos anos 80, então ela já é testemunha ou ela já tem o conhecimento
de que esta profecia de Jesus, lá nos anos 30 do seu ministério, já foi realizada, já se concretizou, ou seja, o templo está destruído nos anos 80, logo as palavras de Jesus nos anos 30 sobre a destruição do templo já se cumpriu. E uma vez que a comunidade mateana, leitora ouvinte do Evangelho de Mateus nos anos 80, inicialmente, tem o conhecimento de que esta profecia já se cumpriu, já se estabeleceu, já foi confirmada, isso reforça na comunidade mateana a crença de que as próximas palavras que se seguirão são verdadeiras e fiéis. Então, a construção do discurso visa reforçar a crença nas palavras de Jesus para a comunidade mateana. Uma vez que a primeira parte das palavras já foram cumpridas, logo se cria ou se aumenta, se reforça a crença de que as palavras seguintes de Jesus ao longo do texto são também verdadeiras e são profecias que serão cumpridas ao longo do tempo. Bem, diante dessa introdução para reforçar a crença na palavra profética de Jesus, vamos ao verso 3 então. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bem, então a construção ela é interessante. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Bem, o Monte das Oliveiras, na tradição profética do Antigo Testamento, é o lugar da salvação. Zacarias, capítulo 14, verso 4. Também é o lugar da manifestação da glória de Deus. Ezequiel, capítulo 11, verso 23. O fato de Jesus estar assentado sobre o Monte das Oliveiras realça a sua condição real, divina, ou seja, o enviado do Senhor. Assim como no capítulo 5, verso 1, no primeiro discurso, Jesus se assenta no alto da montanha e os seus discípulos se aproximam para ouvir os seus ensinamentos. Então, assim como no primeiro discurso, capítulo 5, ele se senta no alto da montanha e os seus discípulos se aproximam para ouvi-lo, assim também agora no quinto discurso, ele assenta-se no monte, agora indicado como das oliveiras, por causa do teor do discurso, que é um teor escatológico, apocalíptico, e ele se assenta na condição da glória ou da divindade, da condição divina. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, no mesmo caso do capítulo 5, em particular, lhe pediram, ou seja, fizeram a ele 3 indagações. A primeira quando sucederão estas coisas? Bem, estas coisas se referem à destruição do templo de Jerusalém, indicada no verso 2. Quando esse templo será destruído? E junto a essa destruição do templo, vem as próximas perguntas. Que sinal haverá da tua vinda? A palavra vinda aqui, no grego, é a palavra parousia. A palavra parousia tem o sentido de presença, né? O sentido primário dela é presença. Parousia significa presença. Mas ela tem também um sentido, por extensão, militar, político e religioso, que indica a vinda do soberano, a vinda do rei, ou do imperador, ou do chefe militar, ou de um alto funcionário de um governo. Parousia indicaria, nesse sentido político, militar, religioso, a vinda do rei. Então, a palavra não é utilizada aleatoriamente. Ela quer indicar essa presença futura de Jesus, que já foi indicada ao longo do Evangelho de Mateus. E é muito importante que você, que deseja estudar mais profundamente o Evangelho de Mateus, faça a leitura desses versos que eu vou agora citar dentro do Evangelho de Mateus,
onde já se anunciou a parousia, embora a palavra propriamente dita não aparece, mas o evento em si é apresentado previamente. Então, diante dessas apresentações prévias da vinda de Jesus, os discípulos então aproveitam para tirar as dúvidas finais a respeito dessa vinda. Os textos no Evangelho de Mateus que já vêm anunciando uma vinda do Senhor, uma volta de Jesus, estão nos versos que passaria a citar. Capítulo 10, verso 23, capítulo 13, versos 36 ao 43, a explicação da parábola do joio, capítulo 13, versos 47 ao 50, a parábola das redes, capítulo 16, versos 27 e 28, capítulo 19, verso 28, capítulo 20, versos 20 ao 28 e capítulo 23, versos 37 ao 39, que é o texto que antecede aqui ao nosso discurso. Em todos esses textos já foi anunciada uma volta do Senhor, a volta de Jesus. E agora a palavra parousia concretiza então essa vinda e os discípulos aproveitam para tirar ou sanar as últimas dúvidas. Junto com essa pergunta, que sinal haverá da sua vinda, também há a terceira, e da consumação do século. É muito importante observar que a palavra traduzida por século aqui, algumas traduções vai traduzir por mundo, não é a palavra cosmos, mas é a palavra aion. Ou seja, esse século que se espera a consumação, ou esse mundo que se espera o fim, não se refere ao universo, não se refere à criação, não se refere ao planeta Terra, à natureza da Terra. Mas se refere, a palavra é aion, se refere a um sistema de governo, a um sistema estabelecido. A crença judaica apocalíptica apresentava dois aions, dois séculos. O primeiro século presente, que Paulo vai falar aos Gálatas, mal, dominado pelo maligno, onde o mal governa. E um segundo século, ou um segundo aio que se espera, onde haverá justiça, onde o bem governará e onde haverá a paz. Esse próximo aio será estabelecido pela vinda do Senhor, pela vinda de Jesus para a igreja, pela vinda ou pelo estabelecimento do reino de Deus na tradição judaica dos dias de Jesus. Ou seja, então, essa consumação do século, essa consumação do mundo, não é a destruição da natureza ou do planeta, mas é a finalização de um sistema cujo mal é o governante, para um outro sistema onde o bem, a justiça, a paz governará. Então, a palavra aion indica um sistema e não significa o planeta no sentido da natureza, da criação, do sol, da lua, etc. Então, eles querem saber por que a vinda do Senhor está condicionada a esse novo aion, a esse novo século, a esse novo sistema. Esse novo sistema será estabelecido pela vinda do Senhor. Então, as duas coisas estão relacionadas, as duas coisas acontecerão juntas. Bem, no verso 4, e ele então responde. O início da resposta traz uma advertência. Vede que ninguém vos engane, ou numa tradução melhor seria, vede que ninguém vos extravie. Então, começa-se a resposta revelando uma preocupação importante, que é o extravio dos discípulos, o desviar dos discípulos. Existe a possibilidade de desviar, de extraviar, existe a possibilidade de ser enganado. Então, antes dele responder às perguntas, ele faz uma advertência: cuidado que ninguém vos engane, cuidado que ninguém vos extravie do caminho correto. Então, essa preocupação apresenta-se antes de iniciar as respostas.
As respostas são dadas num total de 4. São 4 os sinais, porque a pergunta é a respeito quais são os sinais. E serão dadas agora, a partir do verso 5, apresentadas, os 4 sinais como resposta à pergunta dos seus discípulos. O primeiro sinal está no verso 5. Virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal é a vinda de impostores, é a vinda de falsos cristos, de falsos profetas, que já estavam presentes lá no seu momento histórico. O próprio Joséfo menciona nas suas obras, por exemplo, na Guerra Judaica, de vários profetas ou homens que apresentavam-se como enviados de Deus e influenciaram o povo a travar a guerra contra os romanos, dizendo, olha, o Senhor vai nos libertar, eu sou enviado do Senhor. Então, muitas pessoas foram enganadas e muitas pessoas morreram seguindo esses líderes que se apresentavam como enviados de Deus. E Joséfo, por exemplo, registra vários desses líderes que apareceram lá durante aquele período da guerra de 66 a 70, que influenciaram muita gente. Então, esse é o primeiro sinal para a resposta aos discípulos. A vinda de falsos cristos, a vinda de falsos profetas, de falsos enviados, aqueles que não são enviados. Cuidado, a advertência foi dada. E eles, inevitavelmente, enganarão a muitos. O verso 6 vai nos trazer o segundo sinal à resposta dos discípulos. O segundo sinal está no verso 6 e 7, parte A. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Esse é o segundo sinal que Jesus dá como resposta aos seus discípulos. Guerras, rumores de guerras. E, ao falar isso, ele também prepara os discípulos para a seguinte observação. Não é o fim. O fato das guerras e dos rumores de guerras, de nações levantarem-se contra nações e reinos contra reinos, não significará o fim. É o pré-anúncio, é o começo do processo, mas não é o fim. E o uso do plural, guerras, indica um acontecimento que vai se estender ao longo de um tempo. O texto compreende da destruição do Templo de Jerusalém até a volta do Senhor Jesus. A destruição do templo até a volta de Jesus. Então, é nesse período de tempo que o texto se aplica. Verso 7, parte B, o terceiro sinal dado por Jesus. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, o terceiro sinal, fomes e terremotos. A fome está no plural, fomes, indicando um processo contínuo. Pode ser decorrente das guerras, as guerras sempre promoviam fomes, como também pode ser proveniente das catástrofes naturais, dos terremotos, ou seja, tanto um quanto o outro provoca fome. Então, as fomes, os terremotos, não é uma fome, não é um terremoto, mas é um conjunto de fomes e terremotos ao longo de um tempo, em vários lugares. Porém, mais uma vez, se reafirma, não é o fim, é o princípio das dores, é o começo do processo. E aí utiliza-se aqui a metáfora da gestante, da mulher parturiente, em que a primeira contração, a primeira dor, não significa que é a hora de dar à luz, mas é o começo de um processo. Essa metáfora da mulher gestante e das dores de parto como a pré-anúncio do processo escatológico está presente na tradição do Antigo Testamento. Posso citar alguns versos
onde pode-se encontrar essa metáfora profética presente. Por exemplo, Isaías capítulo 13, verso 8, capítulo 26 de Isaías, versos 17 a 18, capítulo 66, versos 7 e 8. Então é uma metáfora já presente, já comum na tradição profética do Antigo Testamento. O quarto sinal está no verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O quarto sinal é a perseguição aos discípulos. Sereis atribulados, vos matarão. Não afirma quem exatamente vai executar essa perseguição ou essas mortes ou essa perseguição. Mas a gente já percebe pelo exemplo de Jesus que no caso de Jesus estava sendo as lideranças judaicas dos seus dias. Pois bem, então fica um pouco implícito que essas perseguições, que essas tribulações, angústias, mortes serão executadas pelas lideranças, pelas lideranças das nações ou mais dos grupos religiosos, etc. Verso 10. Nesse tempo, ou seja, no período deste quarto sinal, não que os 4 sinais acontecerão em forma cronológica. Os 4 sinais podem acontecer simultaneamente, não há aqui uma indicação de ordenação cronológica. Embora ele vai dizer agora, no verso 10, que nesse tempo pode se referir ao tempo da tribulação, ao tempo lá dos falsos profetas, o tempo das guerras, o tempo da fome, ou seja, nesse tempo em que os 4 sinais descrevem, nesse tempo muitos hão de se escandalizar. A palavra escandalizar aqui significa tropeçar. Muitos irão se desviar, deixar o caminho, abandonar a fé, negar a fé em Jesus, trair uns aos outros, entregar uns aos outros e odiar uns aos outros. Então, nesse tempo, esse tempo será marcado, e aí esse escandalizar, trair e odiar não está se referindo aos de fora da comunidade. Esses que tropeçarão, esses que trairão, esses que odiarão uns aos outros, se refere aos membros da comunidade, aos participantes da Igreja de Jesus. Então, nesse tempo em que a perseguição de fora para dentro acontecerá, dentro vai acontecer os tropeços, as traições e os ódios mútuos. É importante observar que logo mais na frente, no capítulo 26, algumas dessas coisas já começam a acontecer. Capítulo 26, versos 31 e 33, depois dá uma conferida, é importante conferir todos esses versos que eu estou citando. E verso 56, vou repetir. Capítulo 26, versos 31 ao 33 e verso 56. Também, essas palavras já foram anunciadas no capítulo 10, no segundo discurso do Evangelho de Mateus. Capítulo 10, versos 21 e versos 34 ao 36, já foram dadas essas advertências. Esse escandalizar, esse apelo ao amar uns aos outros, já foi também apresentado no quarto discurso do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 18, onde ele vai falar lá nos versos 6 e 9 a respeito dos tropeços, dos escândalos. E o capítulo 18 trata da relação da comunidade, trata da relação com os pequeninos, da relação de amor que deve haver na comunidade, de cuidado, de buscar o extraviado e etc. Então, de uma certa forma, essa questão, esse cuidado para que na comunidade não haja escândalos, tropeços, traições e ódios, já foi indicada no discurso do capítulo 18. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez, o que ele já disse no verso 5. A vinda de falsos profetas que enganariam a muitos.
a repetição desta mensagem, da vinda de falsos profetas que enganarão a muitos, agora está relacionada diretamente ao grupo que irá tropeçar, trair e odiar. Ou seja, quem serão esses muitos enganados pelos falsos profetas? Esses muitos enganados pelos falsos profetas serão aqueles que vão tropeçar, serão aqueles que vão trair, serão aqueles que vão odiar. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, a transgressão do mandamento de Deus, a ilegalidade, não ilegalidade pela lei dos homens, mas a ilegalidade em relação à lei de Deus, os mandamentos de Deus, e por se multiplicar a iniquidade ou ilegalidade, já apresentado no capítulo 7, verso 23, a respeito dos falsos profetas, lá também mencionados, é bom dar uma conferida, 7, 23, o amor se esfriará de quase todos. Bem, então, a multiplicação da desobediência aos mandamentos de Deus levará ao esfriamento do amor. Bem, isso é interessante, porque uma vez que deixamos de amar a Deus e deixamos de amar o próximo, e isso é a ilegalidade, isso é a iniquidade, o deixar de amar a Deus, o deixar de amar o próximo, caracterizará então por um esfriamento do amor de quase todos. Esses quase todos, não esse quase todos, está enquadrado no grupo que irá tropeçar, trair e odiar. Ou seja, haverá uma multiplicação da iniquidade e a consequência, a evidência é a ausência de amor. Então, a presença do amor indica a falta de iniquidade. Então, é interessante observar isso. O amor é a evidência de que os mandamentos de Deus estão sendo cumpridos. A falta de amor é a evidência de que os mandamentos de Deus não estão sendo cumpridos. O amor é o termômetro para medir, para verificar se os mandamentos de Deus estão sendo cumpridos ou não. Como aqui a multiplicação da transgressão, resultante será o aumento do ódio e o esfriamento do amor. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, então, a palavra comunidade é cuidado que ninguém vos engane. Cuidado porque entre vocês mesmos, diante dos 4 sinais apresentados, vai haver tropeços, traições e ódios. Cuidado! Aquele que não tropeçar, aquele que não trair, aquele que não odiar, será salvo, ou seja, participará da vinda do Senhor, participará do reino, do novo aion, do novo século que o Senhor estabelecerá. Então, a advertência para a comunidade, aquele, porém, que perseverar até o fim, ou seja, perseverar até o fim, está em oposição a tropeçar, trair e odiar. Esta não é uma palavra exclusiva para este discurso apocalíptico. Já apareceu no segundo discurso de instrução aos 12, capítulo 10, verso 22. É uma palavra para a igreja, para os discípulos, tanto lá no capítulo 10, verso 22, como aqui também. E verso 14, para finalizar a nossa parte hoje, e será pregado este evangelho, não existem 2 evangelhos, é este evangelho. O termo este indica este que está perto de mim, Jesus falando. E será pregado este evangelho do reino, né? Só existe um, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, na conclusão dessa primeira parte do discurso, há um estímulo. Porque os 4 sinais apresentados são sinais de tribulações, são sinais de angústias, são sinais que poderiam fazer os discípulos recuarem, desanimarem, se esconderem, pararem de pregar. No entanto, o verso 14 diz, e o evangelho será pregado a todo mundo. Ou seja, o que Jesus espera dos seus discípulos
é que mesmo nessas tribulações todas, mesmo nessas situações difíceis que ele apresenta aqui, mesmo assim os discípulos continuarão pregando este evangelho do reino. Ou seja, mesmo diante das fomes, dos terremotos, das guerras, dos falsos profetas, das perseguições, das tribulações, das mortes, das ameaças de morte, a igreja precisará, os discípulos precisarão continuar pregando o evangelho por todo o mundo. Ou seja, a missão da igreja não pode ser frustrada, desanimada, impedida por causa dessas tribulações apresentadas aqui. Para testemunhar a todas as nações, ou seja, a ideia é de que todas as nações ouçam o evangelho, compreendam a salvação e então virá o fim. De uma certa forma, a palavra traz um estímulo à igreja que, se ela se esforça para pregar o evangelho a todas as nações, ela com isso apressa a parousia, ela torna a parousia mais próxima do seu momento. A esperança de que antes do dia do Senhor, ou diante do dia do Senhor, as nações do mundo se converteriam, essa esperança profética está apresentada nos textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 2, versos 2 ao 4, capítulo 25 de Isaías, versos 1 a 9, Miqueias capítulo 4, verso 1 a 8, Zacarias capítulo 8, versos 20 ao 23, mostram para nós, lá na tradição antiga do Antigo Testamento, uma expectativa, uma esperança, uma crença de que a vinda do Senhor, o reino de Deus seria estabelecido e haveria uma conversão das nações. Bem, essa indicação também já foi dada no Evangelho de Mateus pelo próprio Jesus, no capítulo 8, versos 11 e 12. É importantíssimo, confira lá. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versos 11 e 12, também encontramos essa expectativa, essa crença da união das nações, conversão das nações diante da volta do Senhor. Portanto, esta palavra dirigida aos discípulos, como o próprio Evangelho de Mateus, escrito para a igreja mateana, seus primeiros leitores ouvintes, e as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus são dirigidas à igreja mateana e à igreja de todos o tempo, a todos os seus discípulos. Por isso, no início do nosso texto de hoje, os discípulos se aproximaram e, em particular, perguntaram. E Jesus responde aos discípulos. O que Jesus está dizendo, não está dizendo aos de fora do grupo de discípulos, não está dizendo a respeito dos de fora, está dizendo a respeito dos discípulos e para os discípulos. Por isso até encontramos o uso da segunda pessoa, verso 9. Então, sereis atribulados. Quem serão atribulados? Vós quem? Os discípulos, vocês que me perguntaram, vocês que compõem o grupo dos meus discípulos. Então, está claro em todo o Evangelho de Mateus que o livro se dirige aos discípulos. E especificamente aqui não é diferente, a palavra se dirige aos discípulos. Quem são os discípulos? Somos nós, que cremos em Jesus Cristo e seguimos seus caminhos. Esta palavra é para nós. Um abraço.